Eu cheguei aqui na Igreja Batista Central em 1983. Imagina, com 19 anos de idade, muitos sonhos, muita coisa boa na cabeça, recém-alcançado pelo Senhor Jesus, estava com 3, 4 anos de convertido. E aqui eu encontrei irmãos, amigos, pais, mães, que me acolheram ao longo desses anos. Hoje a minha história com a história da Igreja Batista Central, ela se confunde, né? Aqui eu me casei, aqui criei os meus filhos, aqui fui ordenado ao ministério e são passados 83, são passados 37 anos. Eu cheguei em 1983, em 1985 a igreja me mandou para o seminário, naquela época em Belo Horizonte. Eu fiz os 4 anos de estudo em Belo Horizonte, depois retornei aqui para Anápolis e para a Igreja Batista Central, obviamente, e fui ordenado no ano de 1995, ou seja, são 25 anos, né, de ordenação. Fiz esse ano, no dia 26 de maio, e como pastor da igreja eu comecei em 1996, depois da saída do pastor Moza. Então, ao longo desses anos, né, tenho visto a obra crescendo aqui em Anápolis, pessoas sendo alcançadas pela graça de Deus, muitos jovens sendo vocacionados, indo para o campo, servindo ao Senhor, muitas famílias sendo transformadas, muitas crianças que eu apresentei e a quantidade enorme de jovens, né, que nós casamos. Então, uma alegria muito grande. Emociona. E vale a pena servir a Deus, né? Se tem uma coisa que vale a pena é servir a Deus. Tem todas as dificuldades, as lutas, as pelejas, mas quando você olha e vê tudo quanto Deus tem feito, né, você vê que vale a pena. A igreja é povo de Deus. Igreja é rebanho de Deus, é povo de Deus, é uma família. E como eu disse no início, né, aqui eu tenho irmãos de verdade, amigos verdadeiros. E encontrei aqui também muitos pais, mães, né, que me ajudaram nos momentos difíceis e cruciais da minha vida. Então, sou muito grato a Deus pela Igreja Batista Central, pela sua vida, meu irmão, pela sua vida, minha irmã, e por nós que formamos essa igreja, como qualquer outra igreja, né? Temos as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas temos também as nossas alegrias, e aqui temos sido edificados pelo Senhor. Então, louvado seja Deus por esses 53 anos da Igreja Batista Central de Anápolis, e enquanto estivermos aqui na terra, estaremos glorificando a Deus. Meus irmãos, que momento extraordinário! São 53 anos de Igreja Batista Central. É mais de meio século. São 53 anos de existência, evangelizando todo mundo, abençoando aqui a nossa cidade de Anápolis e, em especial, abençoando a minha casa. Eu tenho que dizer isso. Nós fomos levados a Jesus Cristo através de um trabalho do engenheiro Antônio Marmo e a Rosa, e fomos trazidos para a igreja em 1986. Aceitamos a Jesus aqui, eu e a Cida, em 16 de janeiro de 1987. Aqui fomos abençoados com a palavra de Deus, aqui recebemos o batismo no Espírito Santo, a nossa vida foi transformada, nós passamos a ser portadores das boas novas, cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Deus, e as coisas foram acontecendo nas nossas vidas. Os filhos vieram, Luiz Felipe e Paulo Vitor, foram também abençoados através da igreja, participando das escolas dominicais, e eu posso dizer que hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor. Fomos abençoados na época pelo pastor João Neres, que era o pastor
de quando eu me converti, posteriormente o pastor Moser, e agora o pastor Jesus, que é o nosso pastor, se tornou um grande amigo, um irmão em especial. Além desses pastores, fizeram parte da nossa jornada e tiveram papel preponderante. Irmã Elza, a irmã Ezeci, muitas amizades que fizemos aqui na igreja. Enfim, a história da nossa vida se confunde aqui com a história da Igreja Batista. Eu estou aqui na Igreja Batista Central desde 1968. A igreja era ali na Xavier de Almeida, era um galpão. Aí nós depois compramos esse terreno aqui, começamos a construímos um barracão, um galpão lá no fundo, e assim era a igreja. Que inclusive Deus já tinha falado no meu coração que a igreja precisava, né? Um dia eu até falei para o pastor Jesus, pastor, precisa alargar, a igreja está precisando de alargar as tendas, né? Porque a igreja está ficando pequena. E Deus, né, a gente tem visto assim, o agir de Deus, a mão de Deus, né? Então eu acho essa igreja maravilhosa, né? E assim, a igreja é tudo para mim, né? A minha vida toda aqui nessa igreja, aqui criei meus filhos. A Igreja Batista Central tem 53 anos e eu tenho 52 anos que eu sou membro aqui e eu louvo a Deus por isso. Eu quero ler o Salmo 125, que fala assim: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então, meus irmãos, as minhas primeiras experiências que eu tive com Deus, eu tive muitos cargos aqui na igreja até zeladora eu fui. Eu fui presidente da União Feminina por uns 10 anos. Eu fui diaconísia, né? E as minhas primeiras experiências que eu tive com Deus, muito grande, no ano de 77, porque eu me converti no começo de 70, foi que faleceu uma filha minha e depois minha irmã, e deixou 3 jovens adolescentes. Esses meninos iam para minha casa e só sabiam chorar. E eu não sabia o que eu fazia para eles. E aí eu orei e Deus me abençoou. Eu falei: meninos, vamos para a igreja, porque lá que está o conforto e o consolo. Lá vocês vão crescer. E trouxe esses meninos aqui para a igreja, que é o Fabinho, o Farley e a Meire. Os homens, os 2 meninos, se converteram na época do pastor Moza, 77, que foi quando fez essa primeira igreja. E eles deram muito apoio. E através desses meninos, se converteram mais de 30 pessoas nessa época. Então, meus irmãos, eu fico muito alegre, muito contente do que Deus tem feito na minha vida. E também nós tínhamos muitos retiros, a igreja tinha retiro, e sempre eu estava ali no meio. Fui batizado no Espírito Santo, e um dia a gente estava num retiro espiritual da avó do Zé Roberto. E lá naquele retiro tinha ido uma irmã com nós que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia que tinha muito tempo que não sarava. E lá nós orando, irmãos, para a glória do Senhor, eu senti tanta presença de Deus, foi um mover de Deus tão grande, e a gente orando por aquela mulher, e ela foi curada. E nós ficamos muito alegres, voltamos muito alegres. Irmãos, um testemunho aqui dentro da igreja que foi feita aqui dentro, que a gente viu coisas tremendas de Deus. Pessoas foram curadas de câncer. No ano de 85, essa menina veio para dentro da minha casa, os pais eram testemunha de Jeová, e que não tinha nada com essa obra do Espírito Santo, e ela veio e ficou lá em casa. Eu falei: vamos para a igreja. E ela usava um trem muito feio, um colete muito feio, ela era muito bonita, e eu falei: vamos para a igreja que Jesus vai consertar seu corpo. Pedi para o pai dela: deixa ela aqui só 15 dias. Aí deixou.
E a gente vinha para cá e jejuava, a gente orava de manhã, e orava, e a menina comigo, né, passo a passo, orando, e o tio irmão Manuel Leal, que foi um dos fundadores também da nossa igreja, que já foi morar com Jesus. Falei, irmão Manuel, vamos orar para essa menina, para Deus consertar esse corpo. Deus tem poder de consertar o corpo dela. E nós fazíamos jejum, a gente jejuava e orava, e todo dia à tarde a gente estava aqui orando por ela. Irmãos, quando fez os 15 dias, Deus foi tremendo. A menina foi voltando, o corpo, tirou aquele caroço, sumiu das costas dela. E, irmão, Deus é Deus. Foi coisa assim. E ela chegou, aí nós chegamos lá em casa, ela chorou, eu chorei, falei, Valéria, igual você está curada, se você quiser, eu te levo de volta. E ela falou, eu tenho que vestir isso de novo? Eu falei, não veste não, leva para o seu pai. E ela levou aquela carcaça. Cheguei lá, irmãos, sabe por que Deus permitiu isso? Dela vir aqui desse modelo, desse jeito? Chegamos lá, irmão, tudo testemunho de Jeová. E vamos orar, vocês creem que Deus existe, que Deus pode, que Deus cura, liberta, já levantou muitos aleijados, cegos? Ele falou, eu creio. Pois é, vocês pegam na mão dessa menina e procuram uma igreja evangélica, uma igreja que tem o poder de Deus e vai servir a Deus. Tudo o que Deus quer, que os pais se convertam a Ele. Irmãos, para a glória de Deus, eu ganhei essa família testemunha de Jeová para Jesus, através dessa benção dessa menina da Valéria. Então, presenciei muita coisa aqui dentro, vi muita coisa de libertação, de cura. E quando eu estava zelando da igreja, eu fui zelar, não é porque eu quis, não, é porque não tinha ninguém para zelar. Eu tomei conta aqui da igreja 6 meses. Vinha cedinho, cuidava. E na época do meu marido ainda, né? Eu tinha 30 e poucos anos quando eu estava cuidando dessa igreja. Aí Deus, uma irmã que chegou aqui pedindo cesta na Assembleia de Deus, eu falei para ela, vem cuidar da igreja que nós dá a cesta e dá um salário para você. E ela, mas será que eu dou conta? Eu vou te ensinar. Eu venho 2 vezes te ajudar. Ela chamou a irmã Júlia, serva de Deus, abençoada por Deus. E ela membrou na igreja e vinha com as filhas dela, cuidava da igreja direitinho. Deus me pôs para poder ajudar essa irmã, porque ela estava precisando de um apoio da igreja, né? Então, graças a Deus, se eu for contar, irmãos, é muita coisa que eu já vi. Então, irmãos, eu conto isso, não é para minha glória, que eu não quero glória, é para Jesus, tudo que Deus tem feito na minha vida, e eu tenho que relatar tudo isso que Deus tem feito por mim, né? Então, irmãos, vale a pena, é 50 anos de Batista Central. Eu vi essa igreja aqui começar e terminar. Quando eu vim para cá, no começo de 70, era um barracão ali no fundo, um barracãozinho. Aqui era tudo limpo, lote. E não tinha 30 pessoas quando eu vim para cá, tinha pouquinho de cima gente. E foi se convertendo, nós fazíamos culto nas praças, nas casas. Domingo à tarde a gente saía depois da escola dominical, fazer evangelismo, né? Nós fizemos isso muitas vezes. E Deus abençoava assim. E aí começou essa construção, pastor Moza, em 77, que ele começou essa construção. E foi levantado esse templo aqui. Tudo de oferta, irmãos, não tinha ninguém rico. Rico mesmo era Jesus aqui. E foi fazendo, e Deus nunca deixou faltar nada. Quando estava terminando a igreja, o pastor Moza e o filho dele que fez esses bancos, né? Construiu tudo, fez tudo. E ela já foi reformada por 3 vezes, essa igreja aqui. A porta dela era para lá, foi para lá, agora já voltou para cá. Então, agora, por quanto tempo, né? Esses anos tudo, agora começou essa nova igreja grande para agasalhar mais de 1000 pessoas, que eu creio. E eu quero, irmão, participar disso aí.
eu peço a Deus, para Deus me dar saúde, que eu quero. E eu estou vendo aí a mão de Deus hoje. Não é porque tinha tanto recurso. Deus dá o recurso tudo na hora certa. Deus envia e tem usado muito o Arnaldo para levantar essa construção. E agora estou vendo outro templo. Para a glória do Senhor, o dia que começou eu falei para o Arnaldo, eu quero ver esse templo terminado. E para nós ser abençoados. No nome de Jesus. Apesar de todas as lutas que a gente tem nessa benção, mas eu sou muito grata a Deus. Então eu tenho que agradecer. É 50 anos de vida. 50 anos abençoada por Jesus aqui nessa igreja. Eu quero, por isso que eu gosto de cantar, irmãos. A minha não tem voz boa, mas eu gosto de cantar. Então tem um corinho que eu gosto muito, daquele tempo dos anos 70, que fala assim: eu não posso negar este amor, que na cruz alto preço pagou. Hoje fico feliz em dizer que eu sou de Jesus. Sou menina dos olhos do Senhor Jeová. Minha alma lhe entrego para abençoar. Eu não posso negar este amor, que na cruz alto preço pagou. Hoje fico feliz em dizer que eu sou de Jesus. Amém. Agora, em especial, estamos trabalhando na construção, iniciamos esta obra em 2016, com um orçamento de 3 milhões de reais. Já investimos mais de 2 milhões, estamos com 75% das obras concluídas. Só este ano da pandemia, com todas as dificuldades, Deus operou milagres. Nós já investimos mais de 500 mil reais com a compra dos pisos, né, que vão começar a ser instalados a partir do próximo mês, a compra do forro de gesso, a compra do ar-condicionado, bem como a sua instalação, mas ainda faltam muitos serviços a serem feitos, né? E a próxima etapa será a instalação de portas, a parte da pintura, a instalação elétrica, os acabamentos finais, que são muito dispendiosos, e também a questão da montagem do mobiliário, a questão do multimídia, né, que vai ser uma nova etapa e que também vai demandar muitos recursos. Nesse período da construção, nós, em determinados momentos, nós vimos o milagre de Deus acontecer. Foram muitas as vezes em que nós chegamos a um momento que nós não tínhamos recurso, não tínhamos de onde tirar, né? E Deus, de uma maneira miraculosa, proveu esses recursos de alguma maneira, movendo o coração de algum irmão, fazendo um milagre na vida de algum irmão, né? E esse milagre chegava até nós, chegava até a construção, provendo os recursos necessários para aquele momento. Portanto, na comemoração do aniversário, nós vamos mais uma vez presentear a igreja com uma grande oferta, uma generosa oferta que nós estaremos levantando para que nós possamos dar continuidade, possamos terminar a obra e quem sabe no aniversário do ano que vem estaremos aqui comemorando e inaugurando definitivamente esse grande templo para que o Evangelho continue a ser pregado e que o nome
de Deus seja glorificado. E eu vim aqui hoje na nossa construção para poder ver e dar graças a Deus. É uma celebração, é uma alegria muito grande ver tudo quanto Deus está fazendo aqui. Eu imagino que os nossos primeiros irmãos, os nossos pais pioneiros, há 53 anos, eu creio que nem nos melhores sonhos deles, eles poderiam imaginar que nós chegaríamos onde estamos chegando. Que obra maravilhosa, a graça de Deus, a bênção de Deus, o favor de Deus é uma realidade aqui nesse lugar. E eu me lembro também quando nós demos o início aqui, em 2016, aquela dúvida, vamos, não vamos, a crise está começando, será que vai dar para ir, será que não dá? E naquele momento o Senhor nos deu um sinal, a liderança, nós estamos ali reunidos, e a nossa liderança entendeu que era a hora, que era o momento de nós iniciarmos, e mesmo com a crise, mesmo em meio a muitas dificuldades, Deus levantou as pessoas certas, deu uma visão para o irmão Benedetti, levantou o Arnaldo, que tem sido aí o presidente da nossa comissão de construção, levantou a liderança da igreja, os irmãos para participarem, para apoiarem, e hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui vendo tudo isso acontecendo. Mas ainda falta mais um pouco. Ainda temos muitas coisas para conquistar e para serem realizadas aqui na nossa obra. Por isso que eu quero também aproveitar para desafiá-lo. Nesse aniversário da igreja, nós queremos levantar uma boa oferta para a glória de Deus e para a gente dar continuidade a esse trabalho aqui. Depois eu gostaria muito que os irmãos viessem ver aqui essa obra, tudo que está sendo feito, que qualidade, que bênção, que alegria. Louvado seja Deus. Que as portas deste lar permaneçam abertas para quem aqui quiser entrar. Que todos se sirvam do amor e comunhão aqui encontrados e deixem a porção do bem que Deus tem feito em seu interior para quem chegar ou precisar voltar. Igreja Batista Central de Anápolis, casa que nos acolhe e ensina a palavra do Senhor. Permanecemos juntos.